Fala pessoal, esse é o canal Pirei na Matemática, eu sou o professor João e nesse vídeo estarei resolvendo a questão 5 da ESA de 2023, questão de matemática. E lembrando que se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, é óbvio, não deixa de se inscrever e acompanhar o conteúdo que eu tenho postado aqui referente à ESA. Lembrando que na descrição desse vídeo você vai encontrar links, né, que te dão acesso a outras playlists aqui da ESA no canal, beleza? Vamos lá então. Um número que figura entre 1 e 300 é escolhido aleatoriamente. Qual é a probabilidade de que ele seja divisível por 3 ou por 5? Então, eu quero que ele seja divisível por 3 ou por 5. Por exemplo, o número 9. Ele entraria, né, nesse conjunto aí. Por quê? Porque o 9 é divisível por 3. O número 10, ele também entraria, porque ele é divisível por 5. Agora, se eu pegar, por exemplo, o número 15. O número 15, gente, não é... o número 15, ele é divisível por 3 e por 5. E eu quero, nesse conjunto, os números que são divisíveis somente por 3 ou por 5, e não por 3 e 5 simultaneamente. Então, isso é importante para nós no cálculo da nossa probabilidade. Ok? Se nós observarmos aqui, gente, nós vamos então ver quantos são, né, os números que são divisíveis por 3. Vão ser exatamente os múltiplos de 3 desse intervalo. Aqui a questão configura-se um pouco confusa, né? Porque vai muito da interpretação. Um número que figura entre 1 e 300, para mim, seria entre o 2, pensando em números inteiros, entre o 2 e o 299. Mas, a princípio, o que dá a entender aqui que a ESA quer é que você contabilize o 1 e o 300 dentro desse intervalo. Não cheguei a ver se a questão foi anulada, tá, gente? Mas, se foi anulada, é exatamente por essa contradição aí que dá em relação a incluir ou não o 1 e o 300 nesse intervalo. Nesse exercício em si, eu estarei resolvendo incluindo o 1 e o 300 para que chegamos em um resultado do gabarito, certo? Mas eu não sei se a questão foi anulada ou não, eu acabei não vendo o gabarito. Mas vamos lá fazer a solução dela então. Quem são os múltiplos de 3 aqui? Quantos múltiplos de 3 tem entre 1 e 300? Eu vou começar com o número 3, depois o 6, né? E assim por diante até chegar lá no 300, porque o 300 ele é um múltiplo de 3. Ou seja, quantos múltiplos que nós temos, né, de 3, ou seja, quantos números que são divisíveis por 3 nesse intervalo? Basta eu dividir o 300 por 3, que vai dar exatamente igual a 100, porque eu quero saber quantas vezes que o número 3 cabe nesse intervalo. Então, é só eu dividir o 300 por 3. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos encontrar aí quais são os múltiplos do número 5, porque esses números que forem múltiplos do número 5 serão automaticamente divisíveis por 5. Os números que são divisíveis por 5 vão sempre terminar em 0 e 5. Então, o primeiro desse intervalo vai ser o 5, depois o 10, o 15, o 20, o 25, até chegar no 300, porque o 300 também vai ser divisível por 5, né? E aí, nesse caso, o que nós temos aqui? Eu vou dividir também o 300 por 5, eu quero saber quantas vezes o número 5 cabe nesse intervalo. Daria para a gente resolver também por PA, para a gente descobrir o valor de n, né? Mas nesse caso aqui, eu acho que fica tranquilo de observar que é só eu dividir o 300 pelo 5. Que nesse caso aqui nós teremos 60, né? Então, nós teremos 60 números que são múltiplos de 5. Agora, gente, eu tenho que desconsiderar os números que são múltiplos tanto de 3 quanto de 5. Se um número é múltiplo de 3, é divisível por 3 e é divisível por 5, então ele é divisível por esses números. Por exemplo, se um número é divisível por x e ele é divisível por y, então esse número, eu posso dizer aqui que se eu quero considerar ser divisível pelos dois, ele tem que ser divisível por x vezes y. Então, eu vou desconsiderar todos os números que são divisíveis por 3 e por 5 ao mesmo tempo. Então, o 3 e o 5 seria como se fosse o nosso x e y. Então, 3 vezes 5, 15. Então, eu vou desconsiderar também todos os múltiplos de 15. E aí, eu vou ter, obviamente, o 15, depois o 30, né? Depois o 45, e assim por diante, até nós chegarmos novamente em 300, né? E aí, nesse caso, eu vou fazer o mesmo processo, gente. Eu preciso saber quantos múltiplos de 15 que tem entre 15 e 300. E eu vou dividir exatamente o 300 por 15, né? Se eu dividir aqui o 30 por 15 já vai dar 2, vou abaixar um 0, vai dar
20, então, né? Você pode fazer a conferência aqui, né? Eu fui fazendo tudo direto, então 300 por 15 aqui, ó, a gente vai dividir o 30, vai dar 2. 2 vezes 15, 30 para 30 sobra 0, vou abaixar mais um 0, e 0 para 15 dá 0, sobrando 0. Então aqui eu tenho 20. Então, para eu calcular essa probabilidade agora, nós vamos fazer o seguinte: a minha probabilidade de que eu escolha um número que seja múltiplo de 3 ou de 5 vai ser a probabilidade dele ser um múltiplo de 3, que é 100, dentre quantos números? 300. Mais a probabilidade de ele ser um múltiplo de 5, que é 60, também num grupo de 300. Só que eu tenho que tirar, eu tenho que subtrair esses múltiplos aqui, porque eles estão sendo contabilizados aqui e aqui, né? Por quê? Porque esses carinhos aqui, esses 20 termos, eles são múltiplos. O 15, o 30, o 45, eles são múltiplos tanto de 3 quanto de 5. E eu quero somente os múltiplos que sejam, os números que sejam divisíveis só por 3 ou só por 5, nesse caso, certo? Considerando esses dois números. Então, eu vou fazer uma subtração, né, da intersecção desse acontecimento, 20 em 300. Como nós temos aqui, gente, o mesmo denominador, basta eu repetir, e eu vou operar com os numeradores. Então, 100 mais 60, eu tenho 160. 160 menos 20, nós temos 140. E agora eu consigo simplesmente aqui simplificar, né? Vai ficar, para cortar esse 0 com esse 0, vai sobrar 14 sobre 30. Dá para dividir por 2 aqui, né? Numerador e denominador. 14 por 2 eu encontro 7 e 30 por 2 eu encontro 15. Portanto, não tenho mais o que simplificar, minha fração irredutível é essa e, portanto, o nosso gabarito aí contemplado é 7/15, como consta aqui na letra E. Ok, gente? Espero que essa resolução tenha ajudado, né, tenha expandido aí os seus estudos. Qualquer dúvida, registre nos comentários e até a próxima questão.